bem. Vamos falar sobre esse tópico, né? Determinação de campos. Ou seja, determinando D no vácuo, estou determinando E, né? Observem, né? Vamos reproduzir aqui a lei de Gauss. Determinação de campo quer dizer, dada a densidade de carga, quem é o campo? Essa aqui é a pergunta. Então, aqui está a lei de Gauss, né? D escalar ds igual a dv. Então, a ideia é a seguinte. Bom, será que é possível usar essa fórmula para determinar o vetor D, dada essa distribuição de carga? Né? Observe que isso não é tão simples, né? Eu só posso usar essa forma para determinar D dado ρ se eu conseguir de alguma forma tirar o D da integral, certo? Que a incógnita dentro da integral. Preciso integrar para depois calcular. Como é que eu vou fazer? Só se eu souber alguma propriedade. Só se eu escolher uma superfície gaussiana conveniente, cuja projeção de D seja constante, ou em parte dessa superfície que essa projeção seja nula. Então, nesse caso, eu posso, se D projetado for constante, posso tirar da integral, certo? Então, é só nessa classe de problemas bem específicos que a gente chama de problema de alta simetria que a gente consegue usar a lei de Gauss. Não é em qualquer problema, certo? Se a geometria for maluca, arbitrária, então você não consegue tirar o D da integral. Você não sabe quem é a superfície gaussiana. Enfim, você tem que saber a superfície gaussiana, tal que D projetado na normal deve ser constante. Essa é a ideia. Tá? Para você fazer isso, você tem que fazer duas coisas. Saber a priori quais são as componentes presentes, componentes do campo. Tem que se questionar, né? Fazer esse questionamento. Quais são as componentes do campo que estão presentes para essa configuração de cargas? Yeah. Professor, com relação a essa alta simetria, o senhor fala da estrutura topológica, né? No caso espacial, né? Tipo... a distribuição de carga. Ela tem uma forma, o objeto em si, tem uma forma que tem simetria, ou seja, eu posso modificar, rodar ele, tá certo? E ele não muda, né? E coisa assim. Que pelo que você está falando, a propriedade dela é que é normal, ela é constante, porque a projeção de D, né? Ela é projeção de D sobre a projeção de D sobre essa superfície, né? sobre essa superfície que eu vou construir, tem que ser constante, porque observe, né? Eu quando faço aqui é a integral na superfície gaussiana, sim, certo? Eu escolho uma superfície gaussiana que parece com a distribuição. Uhum. A superfície vai ter um formato parecido com a distribuição. Certo? Se ela foi regular... Foi regular, eu não sei quem é. Se eu conseguir descrever a superfície gaussiana de forma simples, então dá para fazer. Tá? Então, para você responder essa pergunta, você tem que saber, bom, quem são as componentes de campo que estão presentes, você olha a distribuição e você já sabe, pela superposição, você sabe calcular os campos, sem calcular, está bom, só vai sobrar essas componentes aqui, certo? E quem são, qual é a dependência de cada componente? Dependência com as coordenadas. Se em um dado sistema de coordenadas a resposta a isso aqui for 1 e aqui for 1, você resolve a lei de Gauss. Se for mais de 1, você não resolve. Certo? No sistema de coordenadas, né? É claro que se eu tiver em esférica, se for a componente AR, são 3 componentes em cartesiano, mas em esférica é 1. Certo? Então, se no sistema a resposta for tem uma componente só, o campo, e a dependência só com uma coordenada. Se for assim, daí fica fácil. Porque aí você vai ter uma superfície no sistema de coordenadas que é a equação do tipo U igual a constante, onde U é a coordenada espacial, ou V igual a constante. Fica mais fácil. Se for assim, sendo de Z igual a R, daí fica difícil você calcular, certo? É complicado, né? Tá bom? Então, essa é a ideia. Como é que ele descobre a dependência? A componente, as componentes que existem, certo? Você faz olhando o campo de uma carga putiforme. O campo de uma carga putiforme é radial e varia com o verso quadrado de distância.
Pega a distribuição e quebra em elementos de carga e vai superpondo esses elementos e vê se dá uma resultante numa direção só. Certo? Então é assim que você faz a análise. Para analisar a dependência, você faz operações de simetria. Que são o quê? Rotação da distribuição e translação da distribuição. Você roda em relação às variáveis angulares do sistema de coordenadas que você usa e vê se há modificação na distribuição. Se não houver, porque com aquela coordenada o campo não vai depender, o componente não vai depender, certo? Vou fazer um caso bem simples aqui, tá certo? Suponha que eu não soubesse calcular, eu sei mais ou menos a forma vetorial, mas eu não vou calcular o campo de uma carga de forma, certo? Tem uma carga no centro do sistema. Quem é o campo de uma carga? Certo? Sem usar, né, a lei original lá. Eu só sei que uma carga, eu sei que uma carga sozinha, eu sei que o campo varia com R, não sei como, certo? Eu sei que o campo é radial. Tá? Bom, então nesse caso eu já sei a resposta. Bom, eu sei que para uma carga coliforme o campo só varia com essa coordenada e o campo é radial. Só não sei de que forma ele varia, sabe? Então o que eu faço? Vou pegar uma superfície gaussiana que sobre ela a projeção de D seja constante. Se eu fixar R, eu tenho uma superfície em que o campo elétrico ou o vetor D não varia, certo? Porque se R é constante e varia com R, então o campo não varia, certo? Se o campo tem variação nessa direção, a superfície tem que ser ortogonal ao vetor R. Então eu já sei de cara que nesse caso, né, minha superfície gaussiana é essa superfície aqui, certo? R constante. Certo? Vou ter um pouquinho longe, né? Ou seja, nessa superfície gaussiana o que acontece? Eu sei que o D é o D radial, que só varia com R, né? Não sei como, coisa R, certo? Então essa é a minha superfície gaussiana, né? Que componentes estão presentes? Só uma, né? Depende de quem? Só de R. Né? Então aplicar a lei de Gauss. Bom, vamos aplicar a lei de Gauss. D escalar, o ds aqui é R2 para a esfera, né? É de verdade, R2 de ômega R. Né? Eu não sei quem é DR, eu vou calcular. Então, fluxo elétrico é igual a dr integral, né? De dr de R vezes R2 a R escalar R dá 1 vezes d ômega, né? Isso aqui é um R, né? Isso aqui sai da integral e essa integral é de 0 a 4π, certo? Que dá 4πr2. Observe, né? Nesse processo o dr saiu da integral, ele é constante, certo? Saiu da integral. Eu peguei a superfície em que d era projetada, era constante. Esse foi o vezes dr, né? E é igual a carga envolvida, a lei de Gauss, né? Igual aqui, certo? Então o dr vai dar Q sobre 4πr2, como deveria ser. E o E radial vai ser Q sobre 4πε0 R2. Tá? Certo, pessoal? Suponha que eu perguntasse para você, bom, tá bom. Suponha que eu tenho agora, certo? Essa situação aqui, ó. Eu não sei para que eu botei essa esfera, né? Tira essa esfera aqui. Tem essa situação aqui. É possível usar a lei de Gauss para calcular o campo dessas duas cargas? Vamos botar no eixo Z, por exemplo, certo?
Nessa que eu não consigo ver o negócio aqui. É possível achar de forma simples, né? Um sistema de coordenadas de uma superfície gaussiana, né? Em que eu consiga determinar. Dá para usar legal para esse problema aqui. Vamos observar que tipo de simetrias existem aqui, tá certo? Hã? O campo vai ser constante no plano? Então, por isso a gente tem que quebrar em problema mais simples. Quais são as componentes presentes, certo? De que coordenadas o campo depende aqui, tá certo? Ora, isso aqui é melhor, o melhor sistema aqui não é nem cartesiano, mas cilíndricas, tá certo? Se eu fosse usar um sistema de coordenadas aqui, eu usaria o sistema de coordenadas cilíndrico. Por quê? Porque essa distribuição aqui, que são duas cargas, tem simetria de rotação. Se eu rodar em φ, nada acontece, né? Tem essa simetria. Então já é alguma coisa já tem, certo? Bom, se eu estiver aqui observando o efeito, e se eu pegar fico aqui parado, pego o sistema, me afasto dessa posição, o campo muda. Em outras palavras, se eu observar o campo aqui, ele vai ser diferente daqui. Hã? O campo dessas duas cargas desse ponto é diferente do campo desse ponto? Sim, né? Vai variar, certo? Então, o campo varia com Z. Certo? Se eu me afastar na direção radial, o campo muda. O efeito que eu sinto é mais fraco, menos fraco. Muda. Então, o campo que existe aqui depende de duas variáveis, certo? Z e R. Então, outra coisa, quais são as componentes do campo que vão estar presentes aqui? Né? A gente olha aqui, bom, esse campo aqui faz isso, né? Nesse ponto ele faz isso, esse aqui faz isso, né? Mais ou menos, mais fraco, né? A resultante vai ser mais ou menos para cá, certo? Bom, esse vetor aqui, certo? Esse é um plano φ constante. Se eu fizer isso aqui, está sempre no plano φ constante. Então, o campo tem duas componentes. É igual a uma componente radial e uma componente axial, certo? Não tem componente azimutal, certo? Tem duas componentes só, né? Sempre a R e a Z. R depende de quem? De duas variáveis. De R, que eu acabei de falar, né? A gente fez a operação de simetria. Não tem simetria de rotação. Não depende de φ o campo, certo? Só depende de quem? De Z e de R. Então, R depende de duas variáveis e a Z depende de duas variáveis. Então, veja a resposta da nossa análise, né? Eu sei essas coisas. O campo tem duas componentes, radial e axial. Cada componente depende de duas variáveis, certo? Não dá para achar uma superfície gaussiana se eu não sei quem é o campo, certo? Como é que eu vou achar? Não tenho ideia nenhuma de como é que pode ser essa superfície. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque a resposta foi 2. Eu falei que se a resposta for 2 já fica difícil. Eu não sei quem é. Sabe? Se a resposta fosse uma dependência só, eu sei que uma superfície condicionada é essa dependência igual a constante. Eu determino a superfície gaussiana. Com duas não sei quem é. Certo? Então por isso que é importante essa questão. Daí eu pergunto para você, bom, suponha que você tenha um fio infinitamente longo, certo? Com densidade constante. Vou fazer assim, ó, fazer um pouco diferente. Suponha que a densidade de carga desse fio dependa o L é uma função lambda de Z, varia com Z, não é constante, certo? Tá bom? Eu vou fazer operações de simetria de novo, né? Certo? Eu não sei como é que é essa variação de lambda aqui, certo? Então, quem está de um lado pode contribuir mais do que quem está do outro lado, certo? Então, nesse ponto aqui, eu posso ter contribuições do par de cima do fio, certo? Que dão, por exemplo, um vetor assim, e as de baixo dão um vetor menor, certo? Assim, certo? Como eu não sei a dependência, eu posso ter tanto o componente radial, certo? Como o componente azimutal, certo? Mas, por outro lado, esse fio, se eu fizer isso aqui, ó, ele não muda. Eu não tenho componente... eu não tenho dependência com a variável φ, certo? Né? E outra coisa, eu sei que as componentes que existem aqui de E são só duas também. É R
que depende de quem? De R e de Z, porque eu não tenho simetria de translação, porque o ρL depende de Z. Tá? Então, se eu deslocar esse fio, fizer uma operação de translação, de simetria, né? Translação, eu vou mudar a minha distribuição, eu saio do lugar. Certo? Se eu estou aqui observando o efeito, se eu mudo esse efeito para lá, minha distribuição em relação à posição de observação mudou. Certo? Então, a componente radial depende tanto de R quanto de Z. Certo? De novo, né? Não depende de φ, porque eu tenho simetria em rotação. Eu posso fazer isso, a distribuição não mudou. Certo? Tá? Ok? Por outro lado, se a distribuição fosse uniforme, o que eu poderia dizer? Aí muda bastante o cenário. Certo? Suponha que eu tenho um fio infinito. Que eu sei, certo? Que esse fio, tá? Tem uma densidade constante. Aí mudou bastante o negócio, certo? Então, pergunta, né? Quais são as componentes presentes para esse caso aqui? Ora, quebra o fio em cargas elementares. Aqui, em cada elemento de comprimento dz, se eu pegar 2 comprimentos dz, eu tenho a mesma quantidade de carga, certo? Porque a densidade é sempre constante. Então, aqui é dq, aqui também é dq. Certo? Eu superponho esses campos. O campo desse elemento faz isso, o campo desse elemento faz isso. Resultante nessa direção. Tá? Eu sempre posso quebrar minha distribuição em 2 elementos simétricos e somar os campos desses dois, dá sempre nessa direção AR. Então o campo só tem uma componente. Então o campo eu já descobri, por análise de superposição, que o campo só tem uma componente, que eu não sei ainda de quem essa componente depende, certo? Em princípio, das 3 coordenadas do sistema. Né? Agora, operação de simetria. Bom, vamos ficar parado aqui e fazer a operação de simetria. Eu vou rodar o fio, certo? E vejo se há mudança na distribuição. Então, rotação em φ, né, é R, é invariante, né? Não muda, certo? Se eu rodar o fio, estou aqui observando o mesmo efeito. Translação em Z, há alguma modificação? O fio é infinito. Se ele fosse finito, tinha, mas não é, é infinito. Então é R e é invariante, certo? Certo? Se eu tiver que parar de afastar o fio de mim, o que acontece? O campo enfraquece. Então, translação na direção R, o campo é variante. Varia, certo? Qual foi a descoberta que eu fiz? Que o campo não depende de φ e não depende de Z, mas depende de R, certo? Então, descobrimos aí que o campo... Vamos falar de D, né? Porque a gente vai falar do fluxo elétrico, né? Então, D é um vetor radial que só depende de R. Que superfície gaussiana eu posso utilizar sabendo disso? Superfície cilíndrica. Mas tem que ser fechado, né? Tem que ter tampa, tá certo? Então tem uma superfície cilíndrica fechada que eu vou botar aqui como sendo a minha superfície gaussiana. Né? Então, vou pegar esse bichinho aqui e botar aqui, certo? Como sendo a minha superfície gaussiana, certo? Daí eu calculo o fluxo aonde? Bom, o fluxo na superfície fechada, o fluxo nessa tampa e na superfície lateral. Certo? Aqui está o ds da tampa de cima, por exemplo. Né? Mas, por outro lado, o D é dr AR. Então, o fluxo nessa superfície vai ser dr AR minúsculo, né? Escalar a Z. São ortogonais, dá zero. Então, o fluxo dessa tampa dá zero, o fluxo dessa tampa dá zero. Então, em partes da superfície gaussiana, o D normal é zero. Certo? E nessa superfície aqui lateral, o ds vale
o elemento de área cilíndrica, que é esse elementozinho aqui, né? ADφ, né? Esse segmento, vezes dz. Radial. O produto escalar vai dar dr de A, né? Certo? A dφ, porque é em R igual a A, tá certo, pessoal? O raio do cilindro é A, vou ter A, pode ser outro valor, tá certo? A dφ dz. Eu vou calcular essa integral na superfície lateral, que vai ser z varia de 0 a h, né? E φ varia de 0 a 2π. Vai dar quanto? 2πh vezes A d radial em R igual a A. Quem é a carga envolvida? É a integral de lambda dz, z igual a 0 até lambda a 0h, que vai dar lambda vezes h. O segundo membro vai dar lambda vezes h. Então, o campo no cilindro de raio A é a componente radial, vai ser dr igual a lambda sobre 2π a. Então, o vetor d, certo? Numa distância r cilíndrica, vai dar lambda sobre 2πr a r, né? Calculado pela lei de Gauss, certo? Né? Usando a questão da simetria. Ok? Muito bem, pessoal. Então está clara essa questão de como usar a lei de Gauss. Então, se a resposta for 1, dá para né, no sistema de coordenadas consideradas, dá para calcular. Então, vocês fica como exercício, façam vocês e usem a operação de simetria, certo, detalhadamente para mostrar, certo? E para a esfera, né, dar aquele resultado que ele fez, certo? Qual é a superfície gaussiana? Você vai ter superfície gaussiana dentro e superfície gaussiana fora. Nos dois casos, você calcula qual é o campo dentro e qual é o campo fora, certo? Então, usem lá para mostrar que, nesse caso, D é D radial, que só depende de R, certo? E no caso do plano, né, infinito, certo? Façam lá o plano infinito, por superposição e pela lei de Gauss. Exercício para vocês, tá? Calcule o campo para um plano infinitamente longo com densidade uniformemente distribuída com densidade OS. Quem não fez nada de plano, né, de superfície. Então, façam isso aí, certo? Façam tanto por superposição, que tem um exemplo aí, certo? Como por lei de Gauss, certo? Esses dois problemas aqui, ó, esfera uniformemente carregada e plano uniformemente carregado. Tanto pela lei de Gauss como por superposição. Certo? E faça com a metodologia, né? Quando for lei de Gauss, deixa eu analisar a simetria. Daí quebra a distribuição em cargas elementares, vê quem são as componentes que sobram e vê por operação de simetria de que coordenada vai depender. Depois disso que faz. Eu tenho que fazer isso com metodologia, certo? Corretamente. Certo? Muito bem. Então, ou seja, nós já temos uma primeira lei, né? Tudo está sendo de uma lei experimental, lembre-se, a lei de Coulomb, certo? Então, a lei de Coulomb é a lei da força, inversamente proporcional ao quadrado da distância, inversamente proporcional ao quadrado da distância, proporcional ao produto das cargas e na linha radial que une as cargas. E daí a gente mostrou que isso, né, definiu o campo elétrico e deu a lei de Gauss, certo? Uma primeira propriedade importante, né? O fluxo elétrico para fora de uma região fechada, a superfície sigma é igual à carga envolvida pela superfície. Segunda relação importante vai ser agora na definição do potencial eletrostático, né? O potencial eletrostático surge naturalmente da expressão integral por campo de distribuição, né? Num ponto de espaço qualquer, certo? Então, elemento de volume, né? dV', uma distribuição de carga, né? No volume V, localizando o elemento de volume por dV', ou seja, localização x',
A gente tem a distribuição no vácuo, então num ponto X, qual é o efeito elétrico? Bom, calculo o campo elétrico. Se quiser saber o que acontece com uma carga colocada nessa posição, calcule o campo e multiplica pela carga. Então, se você determinar o campo, é no ponto X, né? Como é que é a expressão? A expressão geral qual é? Integral de volume, densidade, vetor de diferença, 4πε0, módulo ao cubo. Certo? E a gente olha especificamente para esse fator que depende das coordenadas espaciais. Ou seja, isso na realidade é um vetor unitário, né? Que vai de x para x', certo? Esse vetorzinho unitário. Né? Vou chamar isso aqui de AR, certo? Esqueça do de esférica, né? Suponha que eu chamo isso aqui de AR, né? O vetor unitário vai de x para x' AR, e a distância entre x e x' eu chamar de R, certo? Então, vou botar aqui separado, né? Entre esses dois vetores tem uma diferença, que é chamar de a distância R, e o vetor que vai de x' para x é AR, certo? Então isso aqui é o quê? R a R sobre R3, né? Que é AR sobre R2. Isso aqui é o gradiente em esféricas da função inversa com sinal trocado. O gradiente da função sobre R em esféricas é a derivada em relação a R, né? Derivada do sobre R dá menos 1 sobre R2. Com menos dá mais 1 sobre R2 vezes a R. Né? Então, esse vetor aqui, que é igual a esse, é obtido do gradiente desse outro. Ou seja, se eu colocar de volta quem é R, né? Certo? Então, x menos x' sobre módulo ao cubo é menos o gradiente da função inversa. Certo? 1 sobre R, né? Observe, hein, pessoal, é importante observar. Tem dois vetores aparecendo aqui, né? E a pergunta é, bom, quem é constante nessa derivada, né? Certo? Quem é constante nessa derivada? Bom, constante nessa derivada foi esse elemento aqui, certo? É como se eu estivesse fazendo assim, ó. O vetor constante A e vetor variável x, certo? Eu construo x menos A. A é a origem do sistema, certo? Isso aqui eu chamo de R a R, né? Então, A é constante, x é variável, certo? Então, o que eu estou fazendo assim, gradiente da função 1 sobre módulo de x menos A é menos o gradiente disso, é 1 sobre R2, que vai ser x menos A sobre módulo ao cubo. É isso que eu estou fazendo, certo? Só estou querendo enfatizar que a variável na diferenciação, que é o gradiente aqui, vai ter a x derivada em relação a x, que é a coordenada da x desse vetor, mais a y, né? ddy, mais a z, ddz. Então, as coordenadas, as variáveis são as coordenadas do vetor posição x. Esse elemento é a constante que aparece aqui nessa derivada, certo? Né? Se eu botar mais aqui vai ser menos, né? Gradiente de 1 sobre x menos é isso aqui. Ou seja, em resumo, né? Quando eu estou fazendo essa derivada aqui, é em relação a x, certo? X' é o parâmetro, né? X' é como se fosse o vetor fixo, tá?
X' ele varia na integral, mas aqui na derivada é assim, eu calculei a integral, daí o resultado da integral é função de quem? De x. Eu derivo em relação a x. Certo? Okay? Tá claro? Ou seja, em resumo, né, essa função aqui, que aparece aqui dentro, é menos o gradiente da função inversa. Então, vou escrever agora usando essa propriedade. Então, você tem o campo elétrico. No ponto x é igual a integral de... Vai ter um menos lá, né? Assim, menos integral dv', né? Sobre 4π0 gradiente função inversa. Tá? Então, na aula atua sobre x. Quem for x', independente de x', é constante nessa derivada. Ou seja, dv', isso aqui tudinho, certo? Eu posso colocar aqui dentro, sem alterar nada. Mais ainda, essa integral é nas coordenadas de x'. A derivada em relação a x. A derivada pode também sair para cá. Certo? Posso trocar a posição. Integro x', depois derivo em relação a x. Certo? Você obtém no ponto x, é menos o gradiente do total, certo? Da integral só deixei aqui dentro quem é dependente de x', né? Na integração. Eu não tirei nada, tá? Então, essa expressão que a gente obtém, certo? O nabla sai, né? Integro, resolvo, torno tudo independente de x', quando eu integro, só a geometria que aparece e as propriedades do objeto, ou seja, a densidade de carga, a carga do objeto, né? E fica aqui uma função, tá certo? Só de x, desse parâmetro aqui, depois que eu integrar, né? E quando eu faço isso, eu tenho a derivada aqui, o gradiente, né, dessa função escalar. Então aparece uma função escalar e eu mostro o quê? Que o campo elétrico é obtido do menos do gradiente dessa função escalar, certo? Então eu posso definir uma função, tá certo? Que a gente mostra o quê? Que o campo elétrico é menos o gradiente de uma função escalar, chamada de φ. Essa função é o que está lá naquela integração, integral, né, de ρ de x' sobre 4π0 x menos x'. Essa função é chamada a função potencial elétrica, né? Função escalar, né? Potencial elétrico é obtido a partir de uma integração escalar, né? E uma vez obtido o potencial elétrico, a segunda parte seria determinar essa função e daí fazer uma operação diferencial e calcular o campo elétrico. Então, dessa forma, eu quebro o problema em duas partes, né? Primeiro, eu calculo uma integração mais simples, que antes eu fazia 3 integrais, que eram um integral de vetor, agora eu faço integral só de um escalar. Uma vez fazer essa integral uma só, daí eu faço a derivada, que fica mais fácil, no princípio, né? Derivada mais generalizada que o gradiente, certo? Uma coisa importante é que eu posso, aqui, certo? Adicionar o que eu quiser, né, de constante, isso não altera o resultado para o campo, certo? Então, o potencial, ele pode ser, você pode estabelecer uma referência para ele, né, adicionar constantes, certo? Sem alterar o valor do campo elétrico, né, certo? Em princípio, a expressão que a gente vai usar é essa aqui, né, mas se eu precisar usar esse artifício de adicionar constante, eu posso fazer isso, certo? Porque a minha grandeza final, que no fundo é essa aqui, não vai ser alterada pela adição dessa constante, né? Então, muito bem.
Se a gente olhar a expressão para o potencial, né, e a relação entre essas grandezas, voltando para cá, né, campo elétrico é menos gradiente de uma função escalar, que eu chamo de potencial elétrico, né? A gente vai olhar a dimensão física. Por enquanto, isso aqui é newtons por coulomb, né? Isso aqui é 1 sobre metro, né? Então, newton vezes metro por coulomb vai ser a unidade do potencial, né? Tá? 1 sobre metro, metro vezes newton. Newton vezes metro é a unidade de energia, né? Joule, certo? Então, isso aqui é como se fosse joule por coulomb. Tá? E essa quantidade a gente chama de volts, né? Então, o volt é o joule por coulomb. A gente vai ver que tem uma razão de ser isso aqui, tá certo? Que é o newton vezes metro por coulomb, né? Então, se eu usar potencial em volts, então meu campo, se eu volto agora para o campo, fica expresso em volts por metro, certo? Que é a unidade que a gente usa mais, né, no eletromagnetismo e na teoria eletromagnética, né, e quando lida com campo elétrico, certo? Quantos volts por metro, né? Unidade assim, tá? Vamos ver o potencial de em algumas situações, né? Vou tentar ver o que acontece para alguns casos. Por exemplo, se você tem uma carga pontiforme, olhe para a expressão, tá? Vamos olhar para a expressão potencial. Isso aqui é dq, né? Aqui em cima, tá certo? Sobre isso aqui, né? Isso aqui é dq, certo? É a carga sobre a distância da carga, né? Do elemento de carga até o ponto de observação, é uma constante, né? Então, o potencial é a soma dessas quantidades escalares, que é a cargazinha no elemento dV, ver a distância até o ponto x, né? Tá, é mais ou menos isso. É a soma dessas quantidades. Uma delas está aqui, dq, que está no ponto x'. Se toda a minha carga tivesse concentrada aqui, então esse resultado aqui seria simplesmente, né? Ou melhor, vou fazer assim, se eu tenho a carga pontiforme, né, digamos, na origem, certo? Quem é o campo da carga? A uma distância R. O campo à distância R da carga, quem é? O campo de uma carga pontiforme, né? R, o vetor unitário é AR. E a carga aqui. Quem é o campo, pessoal? Isso, 4π0 R2 vezes AR, né? Certo? Ora, é igual a Q sobre 4π0, vou botar assim, ó, AR sobre R2. Isso aqui é o gradiente de quem? AR sobre R2 é o gradiente de quem? Acabei de falar, né, pessoal? Menos gradiente de 1 sobre R. Certo? Né? Então, o campo elétrico é menos o gradiente Q sobre 4π0R. Ou seja, o que está dando para eles é que o potencial elétrico de uma carga elétrica. O potencial elétrico é Q sobre 4π0R. Né? Então, o potencial de uma carga elétrica, mais uma constante, mas não importa, né? Aqui quer dizer o seguinte, o potencial de uma carga elétrica, ele vai ser infinito em cima da carga, né? Porque ela tem dimensão zero,
Então o efeito é muito grande, que nem o campo é infinito também, né? Certo? Em E igual a zero vai dar infinito, né? Porque a carta então é zero, né? E quando E tende a infinito, o potencial vai para zero. Então o potencial, né, ele cai com 1 sobre R. Então, uma carga discreta sozinha, ou qualquer distribuição de carga, certo? Muito longe dessa distribuição, ela se torna um ponto de carga, então o potencial se torna varia com 1 sobre a distância. Que é essa função aqui, né? Certo? Potencial como função da distância. Então isso a gente tem que lembrar sempre. Qual elemento de carga que dá potencial sobre R? Uma carga discreta. Ou qualquer objeto em distâncias grandes em relação ao tamanho do objeto. Né? E a carga total do objeto é Q, o potencial cai sobre R. Sempre vai ter dependência aqui. Né? Se o objeto é grande, perto do objeto, o potencial vai ser mais complicado. Mas longe dele vai dar essa função aqui. A carga sobre a função zero R. Ou seja, o efeito dominante elétrico do objeto é esse. A grande distância. São sobre R. Certo? Né? Se eu tenho um conjunto de cargas discretas, o que vai dar o resultado? Aqui essa expressão mostra, certo? Cada elemento. Cadê? Eu botei aqui, está aqui. Cada elemento, isso aqui é integral, né, de dq, certo? Isso aqui é o potencial, né? Integral de dq sobre 4π0 x menos x', onde x' é a localização de dq. Isso aqui é uma soma, né? Soma de dq sobre a distância de dq até o ponto de observação. Soma esse, mais esse, mais esse, vai somando. Soma escalar agora, certo? Não é soma vetorial. Então, se eu tivesse um conjunto de cargas discretas, eu somaria os potenciais esses potenciais aqui. Né? Então, se eu tenho N cargas, um conjunto, né, de cargas discretas, que é o caso mais particular da expressão integral, né? Você tem N cargas. Você tem a iésima carga, ela tem o quê? Ela tem essa carga e a localização dela é xi. Você quer calcular o efeito elétrico, ou seja, o potencial, a distância x. O que eu faço? Somo os potenciais de cargas discretas. Nesse caso, a distância RI é x menos xi, é o que aparece no denominador, né? Então você tem a carga QI sobre 4π0 x menos xi. Soma. Aí você tem o potencial. O potencial de um conjunto de carga discreta vai ser soma igual a 1 até N, né? QI sobre 4π0 x menos xi. Isso é aquela integral, só que a integral ela reduz-se à soma, né? Em elementos discretos. Certo? Só que eu estou vendo a expressão errada aqui, né? Equação 2,22 aí, certo? Tem se a gente olhar, deixa eu só mostrar para vocês corrigirem lá, tá? Deixa eu colocar ela aqui. Potencial, né? Essa inscrição aqui está errada, viu, pessoal? Eu ouvi. Aqui, né? Aqui é o potencial, a soma. Está ruim aí, né? Quando é muito branco. Quando é preto é melhor, né? Quando preto, né? Certo, pessoal? Aqui seria QI aqui em cima, né? E aqui é x menos xi, aqui embaixo está certo, né? Aqui tem o QI, faltou o subscrito aqui, certo? Essa expressão aqui. Tá certo. Vou fazer rapidinho para mostrar. Dois, certo? Aqui. Ok, tá? Posso falar aqui. Muito bem.
Antes de falar sobre isso aqui, deixa eu falar sobre, antes de falar disso aqui, eu vou falar sobre mais um aspecto interessante, né? Que é a nossa interpretação do gradiente de uma função, tá certo? Vocês estão lembrados, né? O que é o gradiente de uma função? Né? O gradiente de uma função é um vetor, né, que é ortogonal. Né? O gradiente de uma função psi, né? Aliás, φ, que é o nosso potencial. O nosso potencial é φ de x, certo? Tem essa função de 3 variáveis no espaço, né? O que é o gradiente dessa função? É um vetor que é ortogonal à família de superfície em cada ponto do espaço, φ constante. Tá? E aponta no sentido, se fosse gradiente, né? No sentido de máxima variação de φ. Em que direção é a máxima variação de φ? Bom, dessa função, se fosse mais, né? Se fosse mais, né? O vetor gradiente seria um vetor que é ortogonal a φ constante e aponta no sentido de máxima variação dessa função, certo? Mas como é menos gradiente, né? Então o vetor associado a menos gradiente, que é o campo elétrico, é o quê? Ortogonal às superfícies φ constante, né? Então ele aponta no sentido de máxima diminuição de φ. É o oposto, né? É o oposto à máxima variação, a máxima. Uma diminuição. Isso aqui está em magnitude, né? Isso aqui não está muito correto. Vou fazer assim, ó, máximo incremento de φ, né? Mais fácil. Isso aqui seria o máximo decremento de φ, certo? Não é mínimo, não, porque mínimo é pequeno, né? O sinal é negativo, mas a variação é máxima, tá certo? Então é máximo decremento, máximo decréscimo ou decremento de φ, certo? Então, por exemplo, carro de forma, né? Então, as superfícies φ igual a constante, né? São o que a gente chama de superfícies equipotenciais. Então, se você tem uma carga codiforme, espaço, né? As equipotenciais são as superfícies φ igual a constante, ou seja, como o φ só depende da distância r do centro da carga até um ponto do espaço, as equipotenciais são esferas, superfícies esféricas. Tá? Aqui φ é constante. Né? Porque φ, lembrando, né? É Q sobre 4πε0 R. Tá? Então, se eu fixar R, eu tenho uma equipotencial constante, tantos volts. Então, sobre a superfície potencial, o potencial não varia. Certo? O campo elétrico aponta para onde? Para onde é o máximo aumento do potencial? Bom, o potencial aumenta máximo na direção radial e indo para o centro, indo para cá. A limita aqui, isso aqui é positivo, né? Certo? Então o potencial aumenta máximo para cá. Então o campo elétrico aponta no sentido de máxima diminuição, máximo decremento, que é para cá, certo? É ortogonal à superfície equipotencial, que é o vetor radial, né? Superfície R constante, essa aqui, e o máximo o decréscimo, né, extremo, é na direção do campo, certo? De acordo com a nossa integração do gradiente, né? Certo? Então, bom, é isso aí, certo?
Bom, vamos falar sobre uma consequência que a gente também já sabe, né? A gente só vai relembrar aqui, que é a segunda propriedade importante do campo elétrico, né? A diferença de potencial. Aliás, antes disso, né? Vou fazer só aqui uns cálculos de potencial. Por exemplo, nós fizemos na aula passada, né? Deixa eu fazer um exemplo rápido aqui. Vocês chegaram a fazer as contas que eu pedi para vocês fazerem da esfera? Eu falei para calcular aquelas integrais, mostrar que dá módulo, estão lembrados? Certo? Eu sugiro que vocês façam. Qual ponto? A da aula passada? Eu falei, eu não vou fazer isso aqui não, deixa para vocês fazerem. E é para vocês fazerem, certo? Porque senão porque aí fica mais fácil vocês entenderem, né, como as coisas são construídas. Por exemplo, né, na hora da prova você vai, como é que é isso aqui, né? Eu falei para fazer, certo? Bom, na aula passada eu falei sobre a esfera de carga, né, o cálculo do campo usando superposição. Cai numa integral tripla, né, uma integral em teta, ela é um pouquinho mais complicada, eu falei que aquela função da função módulo, certo? Bom, eu posso calcular o campo elétrico dessa esfera, certo? Esse aqui é o centro da esfera, né? Agora, usando esse novo método. Primeiro, eu determino. Bom, o exemplo é qual, né? Só completando aqui. Potencial de uma esfera, mais uma vez, vamos colocar o eixo Z para cima, vamos calcular no eixo Z. Certo? Tem aqui o eixo X também, né? Eixo Y. Eu vou calcular um efeito elétrico, como eu fiz outra vez. Só que agora, primeiro eu vou determinar o potencial dessa distribuição e depois o campo elétrico. Certo? Agora, o problema é um pouco mais fácil, porque o potencial é uma integral escalar. Antes eu tinha que fazer integral de vetor. E fazer toda aquela consideração. Agora fica um pouco mais fácil. Então você tem aqui o elemento de volume, certo? Está no ponto x'. Mesma coisa de antes, né? X' igual a R' a R'. Eu preciso da posição x, onde eu calculo o potencial, certo? Que é aqui. Eu faço um eixo Z, passando pelo ponto que eu quero calcular. E daí eu calculo, certo? Quem é develinha? Bom, develinha é R2, variável, né? Seno tetalinha, dr', de tetalinha, dφ'. Certo? Eu tenho o x e o x', a densidade de carga aqui. Bom, ρ de x', que seria variável, é uma função constante, né? Que é a carga da esfera sobre o volume. Aqui está o raio, né? Raio A. Certo? A expressão do potencial é simples, né? É dq integral de 0 a A, né? Já botando aqui, R' quadrado de R'. Integral de 0 a π, seno tetalinha de tetalinha. Integral de 0 a 2π, dφ', daí vem o resto, né? Dφ' da tem. Densidade de carga, ρ0. 4π 0, e aí você tem aquele módulo, né? X menos x'. Observe que é módulo normal, não é módulo ao cubo nem nada. Módulo x menos x', certo? E nós calculamos módulo de x menos x' na aula passada, né? Usando por escalar. Dá Z2, que é o módulo de x ao quadrado, mais x' ao quadrado, que é R' ao quadrado, menos 2R', ângulo entre eles é θ, cosseno tetalinha.
elevado ao meio. Certo? Então, antes de continuar, né? Observem essa integral tripla, tá certo? Integral em dφ de uma função que não depende de φ, vai dar 2π vezes o que esteja aqui. Daí fica integral em θ. Então você vai ficar 2π com 4π cancela, vai dar φ igual a ρ0 sobre 2 ε0, integral de 0 a a, integral de 0 a π, o 2π já foi integrado, tá certo? Daí fica essa função seno θ' d θ' sobre certo? É aquele tipo de integral que eu falei na outra aula, tá certo? Tem a raiz quadrada aí, eu chamo isso aqui de u, né? Se eu chamar isso aqui de u, quem é du? A variável de integração é θ, né? U, todo mundo é constante, quem é variável é θ. du vai ser isso aqui, derivado de seno, de constante da menos seno menos da mais, vai dar 2zr', seno θ', d θ', certo? Vamos fazer aqui, tá certo? Eu pedi para vocês fazerem, as integrais que eu pedi para vocês fazerem são parecidas com o que eu estou fazendo aqui agora. Eu vou fazer isso aqui só para ver o resultado que dá. Então isso aqui vai dar, se eu chamo isso aqui de u, em θ igual a 0, u vale o 1, que é isso aqui em θ igual a 0, né? Dá z2 mais r2 menos 2zr, que é um quadrado perfeito que dá z, vou botar assim, r', tá? Menos z ao quadrado. Desculpa. Ou z menos r' ou r' menos z. Eu vou botar r' na frente porque r' para a integração, eu quero botar ele sempre na frente aqui, tá certo? R' menos z ao quadrado. θ igual a π, u vale o 2, cosseno de π dá menos 1, então aqui é um quadrado perfeito também, que vai dar r' mais z ao quadrado. Tá? Então eu faço a mudança de variáveis, pego o seno θ' e d θ', expresso em termos de du, né? Eu tenho integral simples de calcular, né? Está aqui do lado, certo? Essa integral de 0 a π vai dar integral de u1 até o 2, que são esses valores que eu calculei, du sobre 2zr', u elevado a meio, ou foi isso aqui, certo? Que dá 1 sobre 2r', integral de u elevado a menos 1 meio du, essa integral dá u elevado a 1 meio, né? Vezes 2. Entre os limites o 1 e o 2. Esse é o momento que a gente tem que fazer aquela consideração que eu falei, certo? 2 cancela, vai dar 1 sobre zr', o 2 elevado ao meio, menos o 1 elevado ao meio. Esse é o resultado da integral em θ, certo? Daí vem, pega aqui os valores de u, né, que estão aqui, e vai substituir. Aí é nesse momento que a gente tem que tomar cuidado, certo? Quando eu tenho aqui raiz quadrada disso aqui ao quadrado, dá o quê? Como o número tem que ser positivo, né? A gente está falando de distância, né? A integral da distância não pode dar um número negativo, certo? Então, raiz quadrada de um número quadrado tem que ser, por garantia, para esse não mudar de sinal, módulo do que está aqui, certo? Você está a raiz quadrada botando um módulo. Depois ver se vai mudar de sinal ou não, certo? Mas não esqueça desse módulo. Isso aqui vai dar 1 sobre zr'. Vai ficar módulo, né? θ igual a π, né? Vai dar o 2, que é r' mais z, menos r' menos z. Certo?
E a gente pode aí vir para cá, né? Bom, se R' for maior do que Z, né? Isso aqui vai virar ele mesmo, isso aqui vira ele mesmo, né? R' menos R' dá 0, Z menos Z dá 2Z. Então, isso aqui vai dar 2Z. Certo? Então, 2Z sobre Z', então esse resultado aqui vai dar, né, o resultado integral como um todo vai dar, vou só simplificar aqui, 2Z sobre Z' vai dar 2 sobre R', né? Certo? Se R' for menor que Z, o que está ali vai dar o quê? Então aqui muda, né? Esse modo dá menos isso, aqui dá mais, porque R' mais R' e Z menos Z. Isso aqui é uma soma, né? Então Z com Z cancela, fica 2R'. 2R' com Z' dá 2 sobre Z. Então isso aqui vai dar 2 sobre Z. Então observe a diferença de comportamento. O resultado da integral vai dar 2 sobre R' ou 2 sobre Z, dependendo disso aí, certo? Então o resultado da integral em θ, né, vai dar uma função f de R', que é igual a 2 sobre R' se... Vou fazer o contrário, né? Vai dar, primeiro de baixo para cima, vai dar 2 sobre Z se R' for menor que Z, vai dar 2 sobre R' se R' for maior. E se R' for igual, bom, as duas são iguais, né? Certo? Então, são funções contínuas, essa é uma função contínua com derivada descontínua, né? Tem comportamentos diferentes. Certo? Deixa eu só ver se não está faltando nada. O 2 já cancelou, né? Está tudo certo aqui. Não tem nada errado aqui, não. Certo, pessoal? Então a gente vai fazer agora a integral em R, né? Ou seja, volta para cá. Esse isso aqui virou F de R', né? Isso aqui tudinho. É isso que a gente quer calcular agora, certo? Vamos lá. Então, ou seja, o potencial vai ser ρ0 sobre 2ε0, integral de 0 a R' ao quadrado, F de R', com F de R' dado aqui embaixo, né? Aqui. F de R' é 2 sobre Z, para R' menor que Z, e 2 sobre R', para R' maior que Z. Certo? Então, eu vou calcular o potencial agora na região Z maior do que A, maior ou igual, certo? Do lado exterior, R' nunca alcança, né? O Z, certo? Então, R' vai ser sempre menor que Z, então o F de R' vira uma função constante, 2 sobre Z. Então, o potencial vai dar F de R' vira 2 sobre Z, integral de 0 a A, de R' ao quadrado de R'. Integral de R2 de R vai dar R3 sobre 3, que vai dar A3 sobre 3. Então, a potencial vai dar ρ0 a 3 sobre 3Z. Ou seja, do lado de fora o potencial cai, né? Z positivo, né? Do lado de Z positivo. Com o inverso da distância. Né? Quando o potencial cai com o inverso da distância, quer dizer o quê? É o mesmo comportamento de uma carga pontiforme. Tá? Pontiforme, o potencial cai com o inverso da distância, né? ao centro de carga. Certo? Por outro lado, se Z estiver dentro da esfera, posso botar igual também, certo? Pensa no menor, né? Depois a gente vê que dá igual, né?
Se Z for menor do que A, então a gente usa essa propriedade aqui. A gente integra de 0 a Z, de Z até A. De 0 a Z você tem isso aqui, né? Então o potencial vai dar de 0 a Z você tem a função 2 sobre Z, certo? 2 R' ao quadrado sobre Z de R' mais integral de Z até A. E aí vira a função 2 sobre R'. 2 sobre R' com R' ao quadrado vai dar 2R'. Calculando, 2 cancela. Potencial eletrostático vai dar ρ0 sobre R0. Essa integral vai dar R3 sobre 3. De 0 a Z vai dar. Está faltando alguma coisa aqui? Não, deixa eu ver. Não. Está certo? Não está certo. Tem um Z aqui, né? Vai dar Z3 sobre 3 sobre Z, né? Vai dar Z2 sobre 3. Certo? E essa aqui vai dar mais R de R, dá A2 sobre 2. Vai dar A2 sobre 2 menos Z2 sobre 2. Quanto é que dá isso, né? Vai dar um ρ0 sobre 6 mínimo, né? Vai ficar A2 2 menos 3 dá menos 1, né? Menos Z2. Deixa eu ver se está certo aqui, mas está errado. Não, tá. Z2 sobre 3. A2 sobre 2. Não pode ser, tem uma coisa errada aqui. Porque aqui dá potencial 0 em Z igual a A, né? Não pode ser. Tem um erro aqui em algum lugar, vamos achar. Vê, pessoal, lembre-se na prova, né? Você olha o resultado, olha assim, peraí, faz sentido. Em Z igual a A, o potencial dá 0, né? E por outro lado, do outro lado, o potencial não dá 0 em Z igual a A, né? Professor, só uma curiosidade. Se na prova, porque eu fiz em cada santo separado, para o caso de Z, eu sei que é mais geral, mais específico, mas eu prefiro isso mais fácil. Mas tem problema? Não entendi. Se na prova o quê? Se eu fizer para um Z ele não fazer os cálculos separados, para um Z menor que A, não fizesse isso também. Sim, é o que eu estou fazendo. Tem que fazer separado mesmo. Dá para fazer de uma vez só. Deixa eu só ver qual é o. Tem uma coisa errada aqui. R3 sobre 3. Ah, não, esse aqui é de 0 a Z, né? De Z até A. Então, de 0 a Z, Z3 dá Z2 sobre 3. Mais. A2 menos Z2 sobre 2. Engraçado, eu não consigo ver aqui. Menos 3 mais 2. Z igual a 0, Z igual a A. Isso aqui dá para dar mesmo resultado do outro. Outra coisa, tá? Tem uma coisa errada aqui, bicho. Está faltando aqui uma dimensão, né? Não sei porquê. Peraí, deixa eu voltar. Vamos olhar direitinho aqui. Está faltando alguma coisa aqui, né? Aqui está certo, é carga, né? Sobre distância. Aqui está dando isso aqui na carga. Falta uma dimensão aqui. Está faltando alguma coisa que eu perdi nesse caminho aqui. Deixa eu ver. Vamos achar.
não, rapaz. Não é isso não. Quadrado sobre Z. Ah, está faltando Z. Não está faltando Z aqui embaixo. Peraí. Mais uma vez. Não está certa a dimensão. Só estou achando estranho esse A2 menos Z2. Engraçado, né? Por isso tem alguma coisa aqui a respeito disso. Tem aqui, né? É porque tem um 3 faltando aí, tá vendo? Faltando um fator de 3. ZTA, né? A2 menos Z2. A2. Está faltando um fatorzinho de Z. Deixa eu dizer. Sabe o que é que eu fiz, vou fazer bem, eu fiz uma coisa aqui antes. Quadrado sobre 2 sobre Z. Tá certo, né? Pessoal, tem um erro, eu falo assim, não vou perder tempo procurando não, mas tem um errozinho, tá certo? O resultado não dá isso, né? Vocês acham aí depois, tá certo? Tá quase igual, é isso aqui, dá um 3 aqui em algum lugar, tá certo? Para não perder muito tempo com isso, né? Senão a gente vai ficar aqui procurando erro nesse quadro aqui, é meio difícil, tá certo? A gente acha, tá certo? Vocês acham aí, acham? Fica 6 no denominador, aí tem que subir 1 vez para o ao quadrado. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tá certo? 2 menos 3, dá A2 sobre 2, né? Vou fazer assim, A2 sobre 2. É porque é verdade, né? Eu fui fazer aqui na carreira, né? E aqui dá 3 menos 2, 1, menos... eu tirei o mínimo errado. Z2 menos Z2 sobre 6, né? É isso? Exatamente isso. Dá 3 a 2, exatamente. Eu fiquei fazendo aqui, acabei não olhando direito. 3 a 2 menos... Não. 3 a 2 menos Z2 sobre 6, né? Certo? Que dá isso aí, né? Exatamente isso. Certo? Valeu. Ok, pessoal? Então observe esse potencial, né? Então potencial... então aqui está a esfera, né? Aí lá. Então, se eu botar assim, o potencial é a distância R da esfera, vai ser o quê, né? Se eu pegar o Z, chama de R, certo? Vai dar então... Vai dar essa função quadrática, ρ0 sobre 6ε0, né? 3 a 2 menos R2, R menor ou igual a A, e vai dar a função ρ0 a 3 sobre 3R, y0R, para R maior ou igual a A. Ou igual por quê? Olha aqui, né? Em R igual a A, isso aqui vai dar o mesmo resultado. Então, vai dar 3 menos 1, 2, com 3, 6, 3. Em R igual a A vai dar A2 sobre 3, aqui também vai dar A2 sobre 3. Função contínua.
Função quadrática, depois fica a função inversa. Então, dentro da esfera, o potencial é quadrático. Fora da esfera, eu falei com o inverso da distância. Né? Deixa eu só mostrar um pouco mais aqui. Está aqui, né? Cadê o resultado? Em cima, né? O que eu estava fazendo? Achei aqui, né? Aqui, certo? Deixa eu só apagar isso aqui. Então, se eu fosse fazer um gráfico disso, né? Eu teria aí. Entendeu? R igual a A, está aqui mais ou menos, certo? A partir de R igual a A, o potencial cai, de R igual a 0 até R igual a A, o potencial varia com o quadrado da distância, mas de uma forma que a gente tem que olhar, certo? Bom, primeiro, quem é o potencial na origem? Pessoal, lembre-se, eu fiz esse problema assumindo uma referência potencial. Quando ele fala assim, referência potencial é um lugar em que o potencial é zero, certo? Eu assumi que o potencial é zero no infinito. Né? Tanto é que, quando é infinito, isso aqui dá zero. Tá? Então, quem é o potencial na origem? É um valor constante. Certo? Tem um valor fixo na origem. Não tem nenhum significado, só tem um valor, certo? O que importa para o campo elétrico é a variação de potencial, não é o valor absoluto, certo? Então, o potencial na origem tem um valor ρ0 a 2 sobre 2, y0, né? Na origem. Quando chega em R igual a A, ele cai para 0 a 3 sobre 3 y0. Então, isso aqui é 2/3 disso, tá? Isso aqui é 2/3 disso aqui. Então, o potencial cai a 2/3 do seu valor, né? O potencial cai com a função quadrática. Onde é que, se eu prolongasse o potencial, onde é que ele dava zero? Quando isso aqui desse zero, né? Do lado de fora da esfera. Se eu prolongar essa função, vai dar zero em R igual a A raiz de 3, 1,7 mais ou menos, certo? Então, isso aqui vai dar a função quadrática, cuja raiz está, isso aqui é R igual a A, isso aqui é R igual a 2A, mais ou menos aqui dá raiz de 3A. Certo? Então, se eu pego o potencial, eu venho com ele aqui, ele vai zerar aqui uma função parabólica, né? Certo? Faria isso. Né? Eu exagerei aqui na finalização que ficou ruim. Deixa eu só. A função parabólica, ela tem derivada a zero aqui, né? Vai fazendo isso, certo? Mais ou menos, né? Eu tenho acertado aí. Então, mas só que do lado de fora ele não existe. Aqui isso aqui do lado de fora é só a gente está prolongando só o potencial, certo? Aqui, né? Só para ver onde é que ele ia bater, certo? Bom, a partir daqui, certo? O potencial ele se torna a função inversa, né? Certo? Contínua com o mesmo valor. A pergunta é, como é que eu emendo essa função, né? Eu emendo com derivada contínua ou não, certo? Lembrar, quem é a derivada potencial, pessoal? Quem é a derivada potencial? Campo elétrico. A gente calculou o campo elétrico, ele não é uma função contínua, né? Então, a derivada é contínua. Então, a gente emenda aqui com a função inversa, de forma que seja uma emenda suave, certo? Vou tentar fazer aqui, peraí, deixa eu subir mais um pouquinho, fica mais fácil. Fazer uma emenda suave. Você vai variar agora com o inverso da distância, né? E você emenda isso aqui, fica uma curva, parece uma curva só, uma função normal, né? São duas funções diferentes. Isso aqui é 1 sobre R, né? Isso aqui é quadrático, né? Menos R2, tá? E a emenda é contínua, o potencial tem esse comportamento. E aqui ele vale
não ficou direito, mas isso aqui é para ser 2/3, né? Esse tamanho aqui é para ser 2/3 disso aqui, certo? Então, observe, pessoal, potencial é quadrático dentro da esfera, por quê? Porque a derivada é a função linear. O campo elétrico aumenta linearmente dentro da esfera, certo? Do lado de fora, o potencial é 1 sobre R, porque o campo varia com o inverso quadrado da distância. A derivada de 1 sobre R dá 1 sobre R2, né? O sinal trocado. Tá? Faz tudo pleno sentido, né? Certo? Mais um exemplo sem calcular, né? Para a gente ver algumas coisas importantes e entendê-la, né? O significado delas, certo? Pedi para vocês fazerem em casa o campo elétrico de um plano infinitamente longo, não foi? Se vocês forem fazer, quem tiver feito vai ver, né, que isso tem um plano de carga infinitamente longo, né? Muito extenso. Vou botar um branquinho aqui, certo? Mais ou menos um pedaço dele aqui, certo? Eu colocando o sistema de coordenadas qualquer, se for colocar a origem, botar em qualquer lugar, como ele é infinitamente extenso, vou botar assim, certo? Se a densidade superficial de carga ρS pode se mostrar, fazendo o cálculo ou por superposição ou por lei de Gauss, que o campo vai dar ρS sobre 2, Z sobre módulo de Z a Z. Ou seja, isso aqui é uma constante, né? Se Z for maior que zero, isso aqui vai dar ρS sobre 2 a Z maior que zero. Vai dar menos ρS, que é epsilon zero, né? Esqueci, certo? Para Z menor que zero, né? Em Z igual a zero, bom, tem uma transição. Passa de mais para menos, certo? Nessa idealização que o plano tem espessura zero, essa transição é descontínua, né? O campo está assim, de repente pula para baixo, você passou pelo plano, né? No fundo, se você tem uma espessura qualquer, o campo, se não tiver espessura, ele faz isso, né? Z positivo, Z negativo. Se tiver uma espessura, ele vai fazer algo parecido com isso, certo? Vai ter uma transição contínua até mudar de sinal totalmente, quando você sair da transição, né? Essa transição vai ser contínua, vai ser uma reta se for uma distribuição volumétrica de carga constante na região, né, nessa camada do teu plano, ou vai ser uma função qualquer dependendo dessa distribuição, certo? Mas que vai mudar assim continuamente, vai, né? Qual é o potencial dessa distribuição? Qual é o potencial que dá uma função constante, né, que dá um campo na direção Z, certo? Para cima de um lado e para baixo do outro. Por exemplo, em Z maior que zero, né? Se o campo só tem componente Z, é porque ele é menos o gradiente de φ, né? Vamos botar aqui, lembrando aqui, certo? Se o campo só tem componente Z, é porque isso aqui só tem derivada em relação a Z. Ou seja, o potencial só depende de quem? De Z. Não? Certo? Não depende de X, porque se depende de X, tem a componente X do campo. Não depende disso, certo? Outra coisa, quem são as equipotenciais aqui para esse problema? Do lado de cima, eu vou falar só de um lado, tá? Se o campo está apontando para cima, né? Na direção Z, as equipotenciais são superfícies planas. Φ só depende de Z. Z constante é uma equipotencial. Então vamos botar aqui a função, certo? Em Z positivo, vai dar ρS sobre 2 epsilon zero menos dφ dz. Qual é a integral dessa função indefinida? Φ a menos
ρS sobre 2ε0 vezes Z, mais uma constante, tá certo? Então o potencial do lado de cima é dado por essa expressão. Se quiser botar a constante, pode colocar, não tem problema nenhum. O que importa é que o campo elétrico, você pode botar a constante que você quiser. O campo elétrico, essa constante é derivada da zero, não tem problema. Tá? E para Z menor que zero, quem é o potencial? Então, esse aqui é o φ+, né? Chama de φ+. E o potencial do lado de baixo? O φ menos dz vai dar quem? Menos dφ dz embaixo vai dar isso aqui. Então, vai dar ρS sobre 2ε0. Então, o potencial embaixo vai ser uma função do tipo, a menos de uma constante, ρSz sobre 2ε0. O potencial do lado de cima é negativo sempre, porque isso aqui é possível. O potencial embaixo é negativo sempre, né? Quer dizer, negativo, certo? Ou seja, o potencial a menos de uma constante é uma função do tipo ρS sobre 2ε0 módulo de Z menos. Se for possível, dá mais. Se for negativo, for menos Z. A função módulo. Certo? Então, o potencial de um plano é algo assim, né? Então, assim, menos o potencial é essa função módulo. Ela é contínua, mas tem um bico aqui, né? E a derivada é descontínua. O campo elétrico está apontando no sentido de um lado, no sentido do outro. Certo? O que a gente observa aqui nesse exemplo? O potencial de um plano infinito é uma função linear. Mas o que mais que a gente observa? O potencial no infinito dá quanto? Longe do plano, vai dar quanto? Não, infinito. Ele cresce indefinidamente. É a função linear. Certo? Para o campo da constante. É o campo do plano. Do plano infinito, o potencial aumenta, vai aumentando. O zero do potencial está aqui. Se eu botar o zero do potencial no infinito, vai dar infinito em cima do plano, certo? Vai dar uma função que é infinitamente longa. Mas não importa o valor do potencial, isso é o que eu quero dizer. O que importa é a derivada dele, certo? Mesmo sendo infinito, a derivada dele é constante. Então eu quero dizer o seguinte, outra coisa, isso não existe fisicamente, essa coisa que está falando aqui. Não existe nada que fique infinito longe, certo? Ou seja, não existe nada que o campo é constante lá não sei onde, em outro planeta. Não pode ser. Né? Mas é útil para um capacitor, por exemplo. Hã? Útil para modelar um capacitor, por exemplo. É útil para modelar. É uma interação matemática. Ou seja, uma superfície de qualquer forma, muito próxima da superfície, o campo vai ser mais ou menos essa função aí. É isso que quer dizer. Né? E qualquer coisa vai ter tamanho infinito, ou seja, qualquer coisa longe, o potencial tem que ir para zero. O campo tem que cair com o sub R2, muito longe. Porque tudo se torna uma coisa, uma carga por fora. Né? Então, isso é uma idealização matemática. Certo? Se vocês forem ver, por exemplo, o campo de por exemplo, um fio, né? A gente calculou o campo de um fio carregado, não foi? Que foi o campo? É igual a menos lambda sobre 2π, ε0 R a R, né? Que é o potencial de um fio infinito? Tá? Isso aqui, bom, mais uma vez, o potencial só tem direção radial, isso aqui é menos dφ dr a R, né? Eu posso calcular, certo? Potencial. Então tem aí o que, né? A derivada em relação a R é 1 sobre R. Que função é essa? Cuja derivada é 1 sobre R. Aliás, isso aqui está errado, né, pessoal? Mais, né? Botei menos aqui porque é mais, né? Então, dφ dr é igual a menos dφ dr, vou botar aqui separado. Dφ dr é igual a menos lambda sobre 2π ε0 R, né? Então, isso aqui é constante. dr sobre R integral dá logaritmo de R. Vou botar assim, sobre R0, né? Que é log de R menos log de R0, que é uma constante. Eu integrei com coloquei uma constante.
quer dizer que eu botei uma referência de potencial em R igual a R0, certo? Né? Então, observe, o potencial de um fio infinito é uma função desse tipo aí, certo? Essa função é a função cujo potencial dá zero em R0, né? Na superfície cilíndrica, certo? Imaginária aí de raio R0. Certo? Então, o potencial de um fio infinito é a função logaritmo. R igual a zero, isso aqui dá log de zero, né? Que dá menos infinito. Né? Certo? E R tendendo a infinito vai estar quanto isso aqui? Infinito. O log de infinito é infinito. Certo? Então, o potencial de um fio infinito dá infinito no infinito. Que nem o do plano também. Certo? É mais uma outra coisa que é uma idealização matemática, né? Um fio infinitamente longo. Não existe. Certo? Mas mesmo que eu usasse essa função, que vai para infinito e infinito, não tem problema, porque eu quero a derivada dela, que dá uma função bem conhecida. O campo elétrico cai no infinito, sabe? O único campo que não cai no infinito, que existe para ser em qualquer lugar, é o campo de um plano infinito. Sabe? É a única idealização em que o campo não cai nunca, né? É sempre constante em qualquer lugar. Que é uma idealização. Não existe isso. Isso é só uma idealização importante para a gente resolver certos problemas. Né? Como ele falou agora há pouco, né? O capacitor, se ele fizer isso, fica mais fácil. Né? Ou então calcular as coisas próximas. Né? Tudo isso serve para fazer. Bom, próximo de um fio, de qualquer forma, o campo é mais ou menos 1 sobre R e o potencial é mais ou menos logaritmo. Certo? É isso que a gente pode falar. Né? Certo? Muito bem. Então nós temos aí duas propriedades importantes. Né? Em resumo, certo? Uma foi a lei de Gauss, agora o fato que o campo é obtido do gradiente de uma função escalar. Né? Vou ver só uma coisinha aqui para depois. Né? Certo? O que quer dizer isso, né? A gente sabe algumas coisas. O potencial, quando o campo é obtido do gradiente do potencial escalar, nós sabemos que tem algumas propriedades importantes, né? Uma delas é que o campo é irrotacional. Né? Ele falou isso rapidamente, mas vamos ver de novo aqui. Tá? Então, se eu construo a integral de linha entre dois pontos, eu quero chegar na circulação do campo, né? Mas vamos começar com a integral de dois pontos. Quero calcular a integral de linha porque eu sei que quando o campo é obtido do gradiente, tem uma propriedade de questão de irrotacionalidade que tem a ver com circulação. Então, para fazer circulação, a gente faz integral de linha entre dois pontos. Né? Vamos pegar o campo e integrar no caminho entre dois pontos. Calcular essa integral. Integral desse caminho, chama de C, tá certo? Calcular essa integral. E usando essa propriedade, né? Integral de EdL é integral de menos gradiente de φ dl. Vou botar assim, certo? A até B, tá? Ponto A até o ponto B. Vou botar aqui o dl primeiro, certo? Escalar gradiente de φ. Né? O nabla, né? Então, observe, dl é um vetor que tem magnitude dl e direção e sentido na tangente da trajetória. Certo? Nabla escalar dl escalar nabla, nada mais é do que dl projeção na direção tangente do nabla. Certo? A projeção do nabla numa dada direção do espaço definida por um vetor unitário é a derivada em relação ao comprimento naquela direção, certo? Que é dl, é dl. Então, nabla na direção x é quem? ddx. Na direção y, ddy. Nabla na direção radial é ddr. Nabla na direção azimutal, em cilíndricas, d sobre r de φ. dr de φ. Numa direção qualquer dl é ddl. Né?
Isso aqui vai dar dl ddl, que ou seja, vai dar dl dφ dl, que é a diferencial do φ. Isso aqui é dφ, certo? Se eu parametrizo o φ em função da variável L, né, e calculo dφ dl vezes dl, dá um incremento dφ. Né? Então, isso aqui se torna integral entre dois pontos, agora a integral na variável de integração agora é φ. Eu saí, a variável de integração no comprimento virou φ. Então, os limites vão ser o potencial no ponto A e o potencial no ponto B. Então, isso aqui vai dar menos integral do valor da variável de integração no ponto A, que é φA, até o valor no ponto B, que é φB de dφ. Certo? O potencial é uma integral, né? Vocês estão lembrados, o potencial é integral na distribuição de carga. Quando você integra aquela função, você tem um valor só em cada ponto do espaço. Então, o potencial num ponto, dado a distribuição de carga, dada a referência, o potencial num ponto só tem um valor único, é unívoco. Então, o φA só tem um valor, certo? φB também. Isso aqui vai dar menos o potencial no ponto B, menos o potencial no ponto A. São valores bem definidos. Tá? Então, a gente calculou a integral sem saber as expressões de potencial e campo elétrico. A gente mostrou que a integral de linha entre dois pontos é, a menos do sinal, a diferença de potencial entre esses dois pontos. Tá? Então, em resumo, né? Integral de A até B de E escalar dl né, com o sinal trocado é igual a φB menos φA, certo? Menos integral de A até B de dl, tá? Vamos entender direito isso aqui, pessoal. Supõe que tem uma carga aqui, né? Vou fazer duas esferas, certo? Concêntricas em cima da carga. Certo? Carga aqui, né? Bom, suponho que eu esteja nesse ponto aqui, A, e venha até o ponto B, que está nesse ponto aqui, no caminho sobre a esfera, certo? Eu venho aqui por cima da esfera, venho bater aqui. Suponho que eu venho fazer isso. Quanto é que dá a integral de linha de EDL daqui para cá? A zero. Por quê? Olhando pelo lado do campo, né? O campo é sempre ortogonal ao caminho. EDL dá zero, certo? O campo é radial, né? É sempre ortogonal à superfície potencial. Então, a EDL dá sempre zero. Soma de 0, 0, 0, 0. Né? Ou, de outra forma, o potencial no ponto B menos o potencial no ponto A. Essa superfície aqui potencial, a diferença potencial dá zero. Certo? E se eu vier daqui, fizer um caminho maluco e vier para cá, certo? Quanto é que dá a integral de linha? Posso calcular, né? Mas vai dar o potencial nesse ponto menos o potencial nesse ponto. É a mesma coisa que eu pegar um ponto aqui próximo e fizer a integral desse ponto aqui, a linha, na reta até a linha, por esse caminho aqui. Dá o mesmo. Tá? Posso vir por lá, ou posso vir direto, né? Vai ser E radial, dr, né? Vai dar exatamente o φB menos φA. Dá o mesmo resultado, certo? Então, sobre o ângulo potencial, a integral de linha dá zero, né? Não tem diferença potencial. Muito bem, então, observe, né? Esse, como eu falei, o ponto A só tem um potencial, o ponto B só tem um potencial. Então, se eu fizer isso aqui, ó, integral de A até B, né? Vai dar, esqueça o sinal um pouquinho, tá certo? φB menos φA, né? Com o sinal trocado, né? Depois eu faço isso e volto para cá. Né?
Então, se eu calcular a integral de linha, né? Vou fazer no caminho correto aqui. Deixa eu refazer aqui. Fazer dois caminhos de A até B, um assim, certo? E outro assim, né? Se eu for por aqui, dá φB menos φA, com o sinal trocado. Se eu for por aqui, vai dar φA menos φB com o sinal trocado. Se eu fizer isso aqui completo, vai dar quanto? A integral de linha, né? Vai dar menos φB menos φA mais, né, daqui para cá, mais, menos, né, φA menos φB. Esse menos vem daquela, né, se eu botar menos integral de ADL, dá isso aqui, né, φB, menos φB com mais φB dá zero, mais φA com menos φA dá zero, então, zero, tá? A circulação do campo elétrico dá zero. É o que a gente esperava, porque o campo elétrico é o gradiente de uma função escalar, né? O campo é conservativo, né? Então, a circulação do campo elétrico no caminho fechado, ou seja, no caminho fechado dá zero. Tudo porque o campo é obtido do gradiente de escalar. Então aí nós temos aí a nossa segunda relação importante, né, para o campo elétrico. Obtivemos então duas equações integrais, que eu posso chamar das equações de Maxwell, que é o caso particular das equações mais gerais, né, para a eletrostática. Por enquanto, né, uma forma integral. Qual é a primeira equação que a gente obteve? Lei de Gauss, certo? Lembrando, né, no vácuo, né, D igual a ε0 E. No fundo, são duas equações para uma coisa só, né? Lembrando, isso aqui, então a lei de Gauss foi o fluxo elétrico numa superfície sigma que limita o volume V é igual à carga envolvida pela superfície. E a segunda relação a gente acabou de mostrar, a circulação de E é zero. Essas duas equações, com essa conexão, né, são duas propriedades do campo elétrico. Uma que diz que a circulação tem um valor, que é zero, e a outra diz que o fluxo elétrico é a carga envolvida. A lei de Gauss e essa lei de conservação. Certo? Essa seria o que ele pode dizer, né? A gente só tem campo elétrico por enquanto, campo magnético vai aparecer depois. Então, por enquanto, as equações de Maxwell são essas duas equações aí, né, no caso estático. Né? Vamos ver agora qual seria a forma diferencial dessas equações. Forma diferencial, né? Então a gente vai usar os nossos teoremas, né, da análise vetorial que a gente fez lá atrás. Teorema de Gauss para isso aqui, teorema de Stokes para isso aqui. Teorema de Gauss diz o quê? Só lembrando, né? Teorema de Gauss, que não é a lei de Gauss, é outra coisa. Teorema de Gauss diz que o fluxo de um campo vetorial qualquer é a integral de volume do divergente desse vetor. E o de Stokes diz que a circulação de um campo vetorial é igual à integral de superfície do rotacional. São as generalizações dos conceitos de divergente rotacional, né? Certo? Né? Divergente do vetor, né, tem a ver, por definição, é o fluxo em torno de um ponto sobre o volume, no limite do volume vai para zero.
Rotacional de vetor numa direção é a integral de superfície, né? A integral de linha, né? Em torno do caminhozinho microcircuito, ou microcaminho em torno da área, sobre a área do limite que a área vai fazer. Então, isso aqui daí que faz a generalização que dá esses dois resultados que a gente falou. Né? Então, a gente aplica esses teoremas aqui nessa equação, você vai ter isso aqui da divergente de dV. E nesse caso aqui vai dar integral numa área aberta, certo, pessoal? Na área que limita o caminho C, né? De ds escalar rotacional de A. Igual a zero. Isso aqui é integral de volume de ρ dV. Né? Olhando para essa equação aqui, eu faço um volume arbitrário, em particular um volume diferencial. Isso vale em qualquer volume, certo? Em particular um volume diferencial. Se eu fizer V se transformar em ΔV, o resultado dessa integração é ΔV divergente de D igual a ΔV vezes ρ. Certo? Obtém o quê? Uma equação divergente de D igual a ρ. Uma primeira equação diferencial. Saiu da lei de Gauss, certo? Segunda equação, mesma coisa. Eu faço isso aqui, eu volto para a definição original do rotacional. Eu faço isso numa área diferencial, certo? Se eu faço a área, né, virar uma área diferencial, orientada, né, e associar essa área com o vetor ΔS, infinitesimal, então isso aqui vai dar ΔS, produto escalar, com rotacional de A. De A não, de E, né, no caso. Já ficou botando lá, mas é E. Isso aqui vai dar zero, qualquer que seja a orientação de ΔS. Né? O produto escalar pode dar zero se o ângulo entre os vetores for 90, mas não é o caso. A orientação é arbitrária. Então quer dizer que isto tem que ser zero. Então a segunda equação que a gente obtém é a rotacional de E igual a zero. Ou seja, as duas equações integrais, né, transforma em duas equações diferenciais, que são as equações de Maxwell para eletrostática. Divergente de D igual a ρ, rotacional de E igual a zero, certo? Isso aqui é a mesma coisa, né, que divergente de E igual a ρ sobre ε0. No vácuo só, tá? No vácuo dá isso aqui, né? É o que a gente está fazendo agora. A gente vai ver que, mais geralmente, em qualquer meio, a equação correta é essa aqui, com a definição adequada de D que a gente vai dar depois, certo? D só é ε0E no vácuo, né? Mas a equação final de Maxwell vai ser essa aqui mesmo, com a definição correta para o D, certo? E D vai se relacionar com ele de alguma forma, né? A gente vai definir, certo? Mas nós temos aí duas equações diferenciais, e a gente lembra, né? Um campo é completamente especificado se você disser quem é o divergente e o rotacional, né? Mais a propriedade na fronteira, né? Quem é o campo da fronteira, como é normal, daí você tem o campo completo. Se eu não falar quem é o comportamento do campo da fronteira, eu sei mais ou menos a dependência do campo com as coordenadas. Eu não sei assim o valor absoluto, mas eu sei de que forma ele varia com as coordenadas. Eu sei isso, certo? Ok? Então lembre-se do que eu disse para vocês antes, né? O divergente tem como finalidade detectar a fonte do campo, né? E aqui essa equação diz exatamente isso, né? Quer determinar a fonte de D, use um detector. Que detector? O divergente. Calcule o divergente de D, daí se tiver divergente tem o quê? A fonte, que é a densidade de carga, né? Se tiver uma carguinha aqui, o que acontece? Tem campo elétrico ou linha de D saindo, né? Fluxo, tá certo? Divergente. Tem uma carga aqui nesse ponto. Carga positiva, porque está saindo. Se estivesse convergindo, sumidouro, carga negativa.
Então aqui está o detector, certo? Que é o divergente, né? Tá. Muito bem.